Conforme sugestões, vamos a essa aula sobre transitividade. Eu recebi um e-mail de uma gente boa perguntando sobre objeto direto. Como identificar um objeto direto e um objeto indireto. Eu posso explicar, resumidamente, em 1 minuto, como diferenciar o objeto direto do indireto. Mas eu acho legal passarmos pela transitividade verbal. E o que é transitividade verbal? Observe a ação dos verbos. O verbo ele vai passar uma mensagem, uma ação atrás da sua mensagem, e essa ação às vezes precisa ser complementada. Ela precisa ser amparada por um termo que fecha a mensagem, que fecha o diálogo. Vamos lá para a primeira oração. Maria nasceu. Observe que essa oração, ela traz um verbo, olha, é um período simples, porque tem apenas um verbo aqui. Ela passa uma ideia total. O que é uma ideia total? Quando eu falo que Maria nasceu, eu não peço nenhum complemento. Complemento para quem? Para o verbo. Aqui eu tenho quem é que nasceu? Maria. Aqui eu tenho um sujeito simples. Aqui eu tenho um verbo. Quando eu me deparo com um verbo que não exige complemento, porque ele transmite tudo o que precisa transmitir, ele chega e dá o recado, eu falo que eu estou trabalhando com um verbo intransitivo. Ó, intransitivo. Ou seja, eu não preciso continuar a ação verbal, eu não preciso continuar com informações acerca do verbo, porque aqui ele diz tudo. Ele diz que Maria nasceu. Se eu quiser colocar alguma informação, eu aceito essa informação, mas ela não é obrigatória na oração. Por exemplo, ela nasceu ontem. Tudo bem que ela nasceu ontem. Esse ontem é uma característica para o verbo. Ontem é um adjunto adverbial. O verbo aceita um adjunto adverbial. Mas ele não exige adjunto adverbial. O verbo exige outra coisa. Eu posso falar que Maria nasceu linda, Linda é uma característica para o sujeito. Não é necessário colocar linda aqui, ok? Então nós percebemos que o verbo intransitivo, por exemplo, fulano morreu. Ó, que isso, cara? Fulano morreu. Morreu. E aí? Morreu onde? Detalhe. Morreu quando? Detalhe. Morreu por quê? Detalhe. Então, os verbos são intransitivos, quando eles não pedem complemento. Exemplo aqui, nasceu, e o verbo que eu acabei de falar, que é morreu. Agora eu vou passar um verbo diferente. Vou colocar assim, eu comprei. Se eu terminar a oração por aqui, eu posso terminar, eu posso falar o que eu quiser, posso fazer o que eu quiser com a língua portuguesa. Mas é importante observar que se eu chegar a um diálogo, a uma situação em que eu cito a seguinte passagem, eu comprei, isso aqui vai ficar no ar. Porque as pessoas vão ficar olhando para mim e falando assim, peraí, você comprou o quê? Ah, então o verbo, ele vai falar o seguinte, comprou o quê? Essa é uma pergunta. Eu vou falar outro. Eu vi. Você viu quem? Ou eu chamei. Eu chamei quem? Então eu vou observar que alguns verbos, eles precisam, de complemento. Como, por exemplo, eu preciso. Eu preciso.
Vamos ficar aqui um dia, 2 dias, até você perder a paciência e falar, ô, você precisa de quê? Ah, olha aqui o acento circunflexo, porque está ao lado da interrogação, e a interrogação é uma pergunta direta. Então aí eu vou trabalhar com outro tipo de verbo. Agora eu vou apagar o quadro e vou colocar uma tabelinha simples para a gente entender o que foi falado até agora. Quando eu tenho um verbo intransitivo, eu não possuo complemento. Agora, se o verbo exige complemento, ele é transitivo. Agora eu vou entrar aqui com 2 regrinhas muito básicas. Deixa eu passar para cá, ver se não vai ficar muito escuro. Aqui, ó. Quando ele é verbo transitivo, ele pode ser 3 coisas. Ele vai ser transitivo direto, ele vai ser transitivo indireto e vai ser verbo transitivo direto mais indireto, que é o chamado bitransitivo. Observe lá. Eu tenho ali o verbo transitivo direto, eu tenho o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto. Agora, voltando à dúvida que me enviaram. Eu não preciso descobrir se existe objeto direto ou indireto. Eu preciso olhar para o verbo e saber se o verbo exige ou não complemento. Se ele exigir complemento, ele chega aqui e faz isso aqui, ó. Se ele exigir complemento. Porque o objeto, olha que bacana, o objeto é um complemento verbal. Tá? Aí você fala assim, qual é o complemento nominal? Agora não, senão faz lambança. O verbo é um complemento verbal. Se o verbo exige o complemento verbal, eu venho aqui para baixo, pimba. Se ele não exige, eu venho para cá, intransitivo. Seguindo essa tabela aqui, vamos aos exemplos. Primeiro exemplo. Maria nasceu. Pronto. Esse aqui é um exemplo de verbo intransitivo. Tem que decorar isso? Não. Você precisa raciocinar. Eu preciso raciocinar. Nós que trabalhamos com língua portuguesa, nós não podemos fixar a resolução das questões em regras, né? São vários gramáticos, são várias possibilidades e uma alteração verbal muda tudo na oração, porque o mais importante da oração é o verbo. Fulana nasceu. Eu preciso de alguma outra coisa aqui? Não, eu posso colocar. Nasceu ontem, nasceu linda, nasceu à noite, nasceu pela manhã, nasceu à tardinha, nasceu... Posso colocar o que eu quiser, mas esse verbo aqui não exige. Então eu paro aqui e falo que é um verbo intransitivo. Beleza, próximo exemplo. Comprei. Comprei 2 lápis. O verbo comprar, não vou olhar para o sujeito não, tá? O verbo comprar, ele vai exigir. Porque não teria a menor lógica um diálogo iniciado e finalizado por comprei. Há uma exceção. Qual exceção? Se você estiver, por exemplo, numa narração e uma pessoa fala assim, você comprou? Aí você responde assim, comprei. Mas isso está relacionado ao diálogo, né, na narração, coisa que não é na análise sintática. Vamos lá então, comprei 2 lápis. Quem compra, compra alguma coisa. Então a pergunta aqui é o quê? A pergunta foi feita para o verbo. Beleza. Eu vi você. Beleza. Eu vi. Eu vi quem? Beleza aqui, ó. A pergunta é feita para o verbo. Agora,
eu vou falar o seguinte. Essas duas perguntas, elas se referem ao objeto direto. Se eu fizer uma dessas perguntas mais o verbo, então é o que e quem mais verbo. Eu vou achar o objeto direto. E o objeto indireto? Só tem um lance a falar sobre ele. O objeto indireto, ele é o mesmo complemento verbal que o objeto direto. Porém, ele tem entre ele, que é o núcleo do objeto, e o verbo, um lance chamado preposição. Tem várias perguntas que eu posso fazer para o verbo. A quem, de quem, e por aí vai. Eu vou decorar isso? Não, eu vou olhar para o verbo. Vamos aqui às situações. Eu preciso de você. Eu preciso, paro aqui. A oração me exige de quem? No caso aqui é quem, né? De você. Eu preciso de férias. Eu preciso de quê? Detalhe importante. A preposição do objeto indireto surge na pergunta do objeto indireto. Se você fizer uma pergunta e surgir outra preposição, você está fazendo a coisa errada. Preciso de quem? Ó, de você. Preciso de quê? De férias. Tá? E assim nós temos vários exemplos de objetos indiretos. E tem um caso especial, que eu vou colocar no mesmo lugar o objeto direto e indireto. Aí muita atenção, porque nós já sabemos que os objetos são complementos verbais. Então, observa essa aqui, olha. Entreguei a carta a ela. Bacana. Eu vou vir aqui no verbo, olha. Vou dar uma olhada nele e falar assim. Pensar, porque não pode decorar, né? A não ser que a pessoa goste de decoreba, eu não gosto. Quem entrega, ó, vírgula, entrega algo a alguém. Observe que eu tenho duas perguntas aqui. Como eu tenho essas duas colocações, eu vou observar que eu tenho duas perguntas. Quem entrega, entrega algo. Então aqui eu tenho o que? Entrega algo a quem? Aqui. A alguém. Então esse verbo, ele tem um objeto direto e um objeto indireto. Então ele é chamado de verbo bitransitivo. Ó. Detalhe muito importante. É uma matéria bobinha, uma matéria fácil, mas observe que as perguntas são feitas ao verbo. Olha o desenho. Entreguei o que? Paro aqui na carta. Volto. Entreguei a quem? A ela. Volto. Por que eu faço isso? Para não cairmos num termo que não é verbo e exige o complemento. Então, para saber se existe objeto direto ou indireto, basta perguntarmos para o verbo. A matéria é muito simples, mas se eu não perguntar para o verbo, eu vou encontrar outra coisa. E uma análise sintática errada no início é uma análise sintática errada até o fim. Muito cuidado com isso. Mais uma vez, as perguntas são feitas para o verbo. Ok? Então as perguntas são assim: verbo mais o que ou quem, e verbo mais a quem, de quem, ou alguma preposição exigida pelo verbo.
Eu vou deixar um link aí abaixo de um vídeo grande sobre essa matéria para você se aprofundar nos estudos. Se você quiser deixar alguma sugestão, utilize o e-mail abaixo do vídeo para postar a sua dúvida. Entra no Insta e me siga no Insta, porque lá tem diversas dicas postadas diariamente. Bacana? Muito obrigado, fica com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!